Automatização do cálculo folha Prolabore. Para ter acesso à área de trabalho, o menu encontra-se disponível em Cálculo, Cálculo automatizado. Na área de trabalho, são dispostos dois menus, um de configurações e um de execução. Antes de cadastrar uma configuração para o cálculo automatizado, é preciso ter um grupo de processamento onde estejam inseridas as empresas que possuem apenas Prolabore. Caso ainda não tenha cadastrado esse grupo de processamento, é preciso acessar Configurações, Grupo de Processamento e fazer a inserção de um grupo, inserindo as empresas que têm apenas Prolabore. Após ter o grupo de processamento cadastrado, é possível acessar as configurações e cadastrar uma configuração. Item 1, Configurações iniciais. Clicando em Novo, é preciso informar uma descrição para essa configuração. E para cada configuração que for criada, a descrição deve ser única. Informar o grupo de processamento. No campo Salvar em, é preciso selecionar um local onde será criada uma pasta e dentro dela serão salvos todos os arquivos gerados pela rotina. É importante que o usuário tenha acesso à pasta selecionada. Item 2, Cálculo folha. Já vem pré-configurado com o perfil de cálculo Prolabore sem funcionário. E é possível fazer a opção da geração dos eventos periódicos do e-social. Lembrando que os eventos só serão gerados pela rotina do cálculo automatizado. Cabe ao usuário monitorar na área de trabalho do e-social o processamento dos mesmos. Também é importante frisar que não serão gerados eventos indevidamente. A geração dos eventos obedece à informação do faseamento na configuração do e-social de cada empresa. Portanto, se selecionada a opção Sim, é preciso marcar os eventos que devem ser gerados. Item 3, Geração da GPS. Para a geração da GPS, alguns campos foram pré-fixados. Então, conforme a rotina normal do cálculo da GPS, é informado data inicial e data final. Para o cálculo automatizado, vai ser sempre considerado a competência da execução do cálculo. O campo calcular está prefixado como GPS empresa, com os tipos folha normal, pagamento e recebimentos com retenção. Os demais campos que devem ser informados no item 3, geração da GPS, referem-se à parametrização para a geração da guia GPS. Abaixo é possível parametrizar envio para o EDOC. Então, são duas opções disponíveis: enviar automaticamente sim ou não. Se selecionada a opção sim, na execução do processo, as guias geradas já serão publicadas no EDOC. Se selecionada a opção não, ainda é necessário informar o tipo, pois na execução, no passo 3, existe a possibilidade de visualizar as guias geradas e, se necessário, enviá-las para o EDOC. Item 4, Geração do Imposto de Renda. Para a geração do imposto de renda, será considerada a competência da execução do cálculo e será realizado o cálculo do imposto de renda. O envio para o EDOC obedece às mesmas premissas da geração da GPS. Então, se selecionada a opção não, ainda é preciso selecionar o tipo de envio, pois existe a possibilidade de enviar no passo 3. Item 5, geração para CFIP. Para o arquivo CFIP, então, tem duas opções disponíveis: gerar separadamente por empresa. Então, para cada empresa informada nessa configuração, vai ser criado um arquivo separado somente com os dados dela, ou gerar um arquivo agrupado que contemple todas as empresas dessa configuração. Então, eu vou deixar com essa opção. Para CFIP também, alguns campos estão pré-fixados. Então, pela rotina normal, é necessário informar a competência. Para o cálculo automatizado, a competência será a informada para execução. O tipo de arquivo está prefixado como normal, o imposto como 115,71. A modalidade do arquivo, como contempla somente Prolabore, está prefixada com a modalidade 1, declaração ao FGTS e à Previdência. E o recolhimento ao FGTS e da GPS estão prefixados como no prazo. Então, precisa apenas ser informado o responsável pelo arquivo e a pessoa para contato. Item 6, Geração Contabilização. Existem duas regras em relação à data do lançamento: último dia do mês ou personalizado. Se selecionado o personalizado, é preciso informar qual a data dos lançamentos.
E o tipo de contabilização pode ser por integração contábil ou por exportação para arquivo. Se selecionada exportação para arquivo, é necessário informar qual o tipo do arquivo deve ser gerado. E os arquivos serão salvos naquela pasta informada lá nas configurações iniciais. Item 7, geração do envelope de pagamento. Nesse item, é preciso informar apenas os parâmetros para a geração do envelope de pagamento e do envio para o EDOC. Cadastrada a configuração, já é possível executar o cálculo automatizado. Acessando Execução, é preciso informar a configuração e a competência que será executada. O cálculo ele é realizado em etapas. Caso alguma empresa da configuração seja barrada em alguma etapa do processo, o cálculo será abortado para essa empresa na etapa em que houve o erro e dará continuidade às demais. Ao finalizar o cálculo, é possível visualizar as mensagens, verificando se houve algum erro na execução do processo. Então, aqui foi criado o período de cálculo, foi gerado o cálculo da folha de pagamento, foi gerada o imposto da GPS, do imposto de renda. Como eu marquei a opção nas configurações para gerar o arquivo separadamente, então ele demonstra aqui aonde foram gerados os meus arquivos. Se eu clicar 2 vezes aqui, é possível eu abrir esse arquivo. Abaixo mostra que os lançamentos contábeis foram realizados e a geração das guias, GPS, imposto de renda, o envelope de pagamento. Clicando 2 vezes, é possível visualizar os arquivos e os mesmos estarão salvos na pasta informada nas configurações iniciais. Geração dos eventos periódicos. A empresa 114 está na obrigatoriedade, então os eventos foram gerados apenas para ela. No passo 2 dos resultados, é possível visualizar todas as etapas do cálculo automatizado. Caso uma empresa apresente erro em alguma dessas etapas, o cálculo será abortado na etapa em que o erro ocorreu e seguirá para as demais. Então, aqui, o status está com sucesso para as 2 empresas que estão inseridas nessa configuração. E o passo 3 seria o envio para o EDOC. Então, se for selecionada nas configurações que não deseja ser enviado automaticamente para o EDOC, as guias ainda ficam disponíveis para envio no passo 3. Então, aqui é possível filtrar e fazer o envio das guias, que o envio obedece à seleção do que está na tela. Então, caso queira enviar somente a guia GPS para o EDOC, é preciso filtrar primeiro e depois realizar o envio. O status muda para sincronizado. Mudando o filtro, selecionando todas novamente, é possível visualizar as que estão sincronizadas e as que não foram enviadas. Aqui nas ações, também é possível clicar 2 vezes e visualizar os arquivos gerados. Nas configurações iniciais, onde foi informado o local de geração dos arquivos, então, nesse local é criada uma pasta com o nome Automação Folha. Dentro dessa pasta é criada uma subpasta com o código da configuração e a descrição. Dentro dela, a competência e dentro da competência, as empresas que estão selecionadas na configuração. Aqui é possível visualizar as guias geradas. Como eu marquei a opção CFIP separada por empresa, então em cada empresa eu tenho um arquivo CFIP. Se eu tivesse marcado agrupado por empresa, dentro dessa pastinha geral,
ele gera o arquivo de todas as empresas da configuração. Na execução, caso alguma empresa apresente erro em alguma etapa, não é necessário efetuar o cálculo novamente de todas as empresas. Por isso, tem esse campo aqui, executar apenas pendentes. Então, se evidenciado algum erro em alguma empresa por falta de configuração ou parametrização, é possível, no final do processo, executar apenas pendentes, marcar a opção sim e executar o cálculo novamente. O cálculo será executado apenas para empresas com erro, a partir da etapa em que foi evidenciado o erro. Temos também a opção reverter. Essa opção, ela vai excluir o período de cálculo de todas as empresas da configuração. É importante lembrar que caso existam eventos gerados ou enviados ao ambiente do e-social, obedece à mesma regra da exclusão manual do período de cálculo. Então, se o período estiver fechado, vai ser gerado o evento de reabertura. Então, selecionando aqui a opção reverter, vai apresentar uma mensagem que vai excluir todos os períodos de cálculo das empresas da configuração. Selecionando sim, ele vai realizar a exclusão do período de cada empresa. E para as empresas que possuem os eventos do e-social já gerados ou processados, vai ser feito o ajuste necessário. Ainda em configurações iniciais, eu tenho a possibilidade de duplicar uma configuração. Então, eu não preciso repetir todos esses dados que eu já informei na configuração 1. Eu preciso apenas selecionar a configuração que eu desejo duplicar e clicar aqui em duplicar configuração. Então, ele já me aponta a sugestão de uma nova descrição. Eu preciso apenas informar o grupo de processamento e o local onde eu desejo salvar. Clicando em duplicar, a minha configuração foram duplicadas com os dados que eu já tinha informado na configuração 1. Então, essa é a rotina do cálculo automatizado. Se o cálculo já estiver rodando pela rotina normal, não vai ter problema, ele vai ser executado com sucesso na rotina do cálculo automatizado. E caso esteja faltando alguma configuração ou precise ser feito algum ajuste, vai ser notificado nas mensagens da execução do cálculo.